Boa noite, povo de Deus. Graça e paz seja sobre a sua vida. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 1. Reis 19, verso 1. Diz assim o texto: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então o anjo tocou e disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirar. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento, para que possamos compreender, ó Deus, o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Que haja liberdade no Espírito Santo nessa noite, Pai. Que eu seja tão somente, Deus, um instrumento usado conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar a respeito de como vencer a depressão. Irmãos, Elias, ele foi um grande homem de Deus. Por 3 anos foi porta-voz de Deus para a nação de Israel. Em 1 Reis 17, nós temos o registro, sem qualquer introdução, das atividades do ministério de Elias. Na ocasião, o profeta Elias anunciou que haveria uma grande seca. Naquela época, a gente pode lembrar que Baal era o deus da vida e da fertilidade. Então, logo, essa seca representava um ataque direto à suposta capacidade deste ídolo de controlar as condições do tempo. Após essa profecia, Elias recebeu recomendações de Deus para se retirar para o Oriente, se escondendo ao ribeiro de Querite. Nesse lugar, Elias foi sustentado milagrosamente. A água vinha do próprio ribeiro, e o pão e a carne, eles eram trazidos por corvos. Quando o ribeiro seca, por conta da severa seca, Elias foi instruído a ir até Serepta, que é em Sidom. Lá ele seria sustentado por uma viúva. No primeiro instante, imagina-se que quando Deus fala para Elias: olha, vai para lá, porque uma viúva vai te sustentar. Então, o que se vem à cabeça é: poxa, se Deus está me mandando para um lugar
que alguém vai me sustentar, deve ser uma pessoa de posse, deve ser uma pessoa bem de vida demais. Essa viúva deve ter grana demais. Só que quando nós lemos o texto a respeito disso, a Bíblia revela que essa viúva vivia numa situação precária. E de forma milagrosa e providencial, Deus multiplicou a reserva de farinha e azeite dela, até que a chuva voltasse a cair. Ainda no mesmo, em 1 Reis 17, no mesmo capítulo, nós temos o registro da enfermidade que acometeu o filho dessa viúva, que acabou matando. Então nós vemos o ministério de Elias acontecendo, e durante todo esse período da seca profetizada por Elias, a fome castigou a terra. Nesse período, Jezabel mandou matar os profetas do Senhor. Porém, havia um homem chamado Obadias, oficial de Acabe, que conseguiu esconder alguns profetas. Obadias também foi o responsável por intermediar um encontro entre Elias e Acabe. Acabe culpava Elias da miséria em Israel, mas o profeta deixou para ele muito claro que ele e sua família que eram os verdadeiros culpados. Eles tinham pecado contra Deus, especialmente por causa da idolatria. Então o profeta Elias convocou todo Israel para comparecer ao Monte Carmelo. Naquele lugar, confrontaria os profetas de Baal sustentados por Jezabel. E aí você vai ver esse acontecimento em 1 Reis capítulo 18. Quando eles então vão para o Monte Carmelo, Elias, os 450 profetas de Baal e todo o povo vão para lá. E eles decidem ali então que cada um ofereceria um sacrifício ao seu Deus. E o Deus que mandasse fogo, este seria o verdadeiro Deus. Então os profetas de Baal começaram primeiro, eles montaram o altar deles, colocaram o sacrifício ali em cima, e eles começaram então a invocar Baal, invocar o seu Deus. E eles clamavam, eles gritavam, e nada acontecia. E Elias, de certa forma, ele falava assim: olha, grita um pouco mais alto, porque eu acho que Baal deve estar dormindo. E eles gritavam, e eles faziam, eles dançavam, e nada acontecia. Quando chega a hora do sacrifício, Elias fala com eles: deixa que agora é comigo. Ele pega 12 pedras, reconstrói o altar com 12 pedras, cada pedra representando uma tribo de Israel. Ele coloca em cima do altar o sacrifício. Ele faz em volta do altar uma espécie de uma vala. E ele pega cântaros de água, ele pega água, irmão, e encharca o sacrifício. Ele põe tanta água em cima do sacrifício que enche a vala que está em volta. E aí então, ele começa a falar com o Senhor. Ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que conforme a Tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu és o Senhor Deus, e que Tu fizestes voltar o seu coração. Então caiu fogo do céu, consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava na vala. E vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus. E Elias falou para eles: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram a mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. 450 profetas. Em 1 Reis 19, verso 1 e 2, a Bíblia diz o seguinte:
E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como a de um deles. Jezabel não gostava de Elias de jeito nenhum. Jezabel era a esposa do rei Acabe. Ela era uma mulher muito má. Ela odiava Elias, porque ele era um homem muito influente. Então, depois que Elias mata os profetas de Baal, o rei Acabe corre para Jezabel e fala para ela o que Elias fez. E Jezabel jura Elias de morte. Irmãos, o cara que durante 3 anos não teve medo de ninguém, um cara que sobe a um monte e enfrenta 450 profetas e mata eles ao fio da espada, agora se sente ameaçado por uma mulher. Ele morre de medo, ele foge para o deserto e ele fica deprimido. A depressão, irmãos, é um dos maiores problemas mundiais. É fato que em algum momento todos nós ficamos tristes. Sim ou não? Me ajuda, gente, sim ou não? Vocês estão vivos? Glória a Deus, aleluia. Tem momentos que a gente fica triste, irmão. É fato. Mas tem pessoas que deixam essa tristeza, tem pessoas que essa tristeza, ela toma uma proporção tão grande que elas ficam tristes o tempo inteiro. E isso é um prato cheio para a depressão se instalar. Depressão, irmão, é uma doença psíquica que pode se tornar crônica e recorrente, que produz alteração do humor, caracterizada por tristeza profunda e forte sentimento de desesperança. Existem 3 tipos de depressão. A depressão hormonal, que é a falta de hormônio do bem-estar, a serotonina. Existe a depressão da alma. A pessoa passa por um período de estresse ou luta por muito tempo. E assim como um elástico que você estica tanto até não conseguir voltar ao normal, assim é esse tipo de depressão. A pessoa perde a resiliência, a capacidade de voltar ao normal. E existe a depressão espiritual, que é o pior tipo, a que leva a pessoa a tirar a própria vida. Elias era um ótimo candidato à depressão. Ele estava cansado fisicamente, ele estava emocionalmente exausto e tinha alguém ameaçando tirar a sua vida. Naquele momento, ele tinha diante dele uma salada de emoções com todo tipo de problema: medo, ressentimento, culpa, ira, solidão, ansiedade. A Bíblia fala que Elias era humano como nós, Tiago 5,17. Ou seja, ele tinha os mesmos problemas que eu e você temos. E nessas circunstâncias ele enfrentava a depressão. Ele estava tão deprimido que ele se dispôs a morrer. Ele pediu a morte. Por que a gente entra em tais confusões emocionais? Muitas das vezes, irmãos, devido a pensamentos enganosos.
O fato é que as nossas emoções são frutos dos nossos pensamentos. Provérbios 23:7, a Bíblia diz: porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Se você pensar de modo negativo, você vai se sentir deprimido. Suas emoções são determinadas pelo modo como você interpreta a vida. Se você olha para ela de um ponto de vista negativo, você vai se sentir deprimido. Se você quer se livrar de emoções negativas, você precisa mudar a sua forma de pensar. Romanos 12:2, e não sedes conformados com este século, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que sabeis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra está dizendo que somos transformados pela renovação do nosso entendimento. A única maneira de mudar a nossa mente e as nossas emoções é mudar a nossa forma de pensar diariamente. João 8:32, a Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa? João 14:6, e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Elias, ele cometeu alguns erros que todos nós experimentamos quando nós estamos deprimidos. Primeiro, ele se concentrou em seus sentimentos e não nos fatos. O texto diz que Elias, ele teve medo. E o medo tem sido um grande vilão na vida das pessoas. As pessoas têm medo de avançar, têm medo de seguir em frente, medo de não ter o controle da situação nas mãos. Muitas pessoas são fracassadas porque pensam como fracassadas e declaram o fracasso sobre a sua vida. Isso se chama raciocínio emocional. Isso é destrutivo. Eu sinto, portanto, deve ser verdade. Eu estou sentindo isso, então isso deve ser verdade. Eu sou incapaz, eu não consigo, eu não posso, eu jamais vou alcançar. Quando eu me converti, isso lá na época dos dinossauros, no começo da minha caminhada, irmãos, eu era frustrado, porque eu não conseguia ler a Bíblia. Eu pegava para ler, eu não entendia nada. Eu não entendia nada. Em determinado momento, eu lembro que eu em casa, a minha esposa pedindo para mim ler um texto, eu peguei a Bíblia, eu joguei ela na mesa, e eu falei assim com ela: eu nunca na minha vida vou conseguir ler, entender e falar desse livro para ninguém. E durante muito tempo eu vivi essa verdade. Mas um dia eu dei um basta, irmão. Eu dei um basta. Eu falei assim: não, isso não vai acontecer na minha vida. Eu não aceito isso mais. Eu comecei a ler. Eu entrei para uma escola de líderes. Fui para o encontro com Deus. Eu comecei a me aprofundar mais. Você está entendendo? A minha forma de pensar mudou? Sim. Mas antes, eu mudei as minhas atitudes. As mesmas atitudes trazem os mesmos resultados, irmãos.
Atitudes diferentes trazem resultados diferentes. Quem está entendendo? Segundo ponto, segundo erro dele, segundo erro que a gente comete, começarmos a nos comparar com os outros. A maioria das pessoas cai nessa armadilha. Se eu pudesse ser como aquela pessoa, eu seria tão feliz. É ou não é? Sim ou não? Estão bem, gente? Tem uma história, ela é antiga, você já deve conhecer, mas a história de um cara que estava debaixo do sol quente, quebrando pedra. Esse era o trabalho dele. Ele tinha uma vida difícil, sofrida. Quando de repente passa um homem montado num elefante, dando uma voltinha, supervisionando o serviço. Esse homem que está quebrando pedra, ele olha para o cara no elefante e ele fala assim: Senhor meu Deus, isso aqui é vida, né? Ficar andando no elefante, quebrar pedra o dia inteiro, isso aqui não é vida não. Senhor, me transforma naquele homem que anda no elefante, eu vou ser tão feliz. E o Senhor falou com ele: tá bom, e transformou ele no homem que andava no elefante. Só que o homem que andava no elefante, ele tinha que supervisionar 3 províncias por dia. Ele andava 9 horas montado no elefante, sol quente batendo na cabeça dele, cozinhando os miolos. E aí esse homem fala: que é isso? Esse negócio de andar no elefante, isso não é vida não. O bom mesmo é ser o sol, que queima os outros, que esquenta. Se eu fosse o sol, eu ia ser feliz. Senhor, deixa eu ser o sol. Então Deus falou com ele: tá bom, filho, vai ser o sol. E ele foi ser o sol. Queimava os outros, esquentava. Só que entrou uma frente fria. Ele queria passar e não conseguia. Muitas nuvens densas. E ele falou: que é isso? Eu nem consigo passar por essas nuvens. O bom mesmo é ser nuvem, que tapa o sol. Ah, Senhor, eu já sei o que eu quero. Eu quero ser nuvem. E o Senhor falou com ele: tá bom, filho, vai ser nuvem. E ele virou nuvem, ele tapava o sol, fazia chover. Só que um dia começou a ventar. Ele queria ficar quieto, o vento não deixava. Ele queria ir para lá, o vento soprava ele para colar. E ele ficou nervoso e ele falou: que é isso, Senhor? Esse negócio de ser nuvem, isso não é bom não. O bom mesmo é ser vento, que puxa tudo, quebra tudo, arranca telhado, faz tudo. Agora eu descobri o que eu quero, eu descobri o que é bom. Bom mesmo é ser vento. Senhor, me transforma no vento, que eu quero ser vento. E Deus transformou ele no vento. E ele soprava, arrancava telhado, fazia miséria como vento. Só que um dia, ele parou numa pedreira e começou a soprar. E a pedreira não estava nem aí para ele. Ele soprava, fazia força, já cansado, e a pedreira nem aí, nem se movia. Estava ali forte. E ele falou: Senhor, bom mesmo é pedreira, né? Ela está lá, forte, intransponível. Agora eu sei o que eu quero, é pedreira. Então Deus falou com ele: tá bom, filho, vai ser pedreiro. E ele ficou lá, descansando, quieto, na dele. Quando de repente ele ouviu um barulho, uma fisgada. Tinha um cara lá embaixo quebrando pedra. E ele falou: Senhor, esse negócio de ser pedreiro, isso não é bom não. Bom mesmo é ser esse cara que quebra pedra.
E Deus falou com ele: mas esse cara era você no começo, filho. E ele responde: pois é, eu era feliz e não sabia. Quando a gente se compara com os outros, nós comparamos as nossas fraquezas com as forças dos outros, esquecendo que os outros também têm fraquezas, talvez diferente das suas. A gente faz essa comparação, irmão. A gente pega tudo aquilo que a gente é fraco e compara com o que os outros são fortes. Um outro erro que a gente comete é quando a gente se rotula. Eu sou atrapalhado. Eu sou burro. Eu sou guloso. Eu sou isso, eu sou aquilo. A gente se rotula, a gente tem essa mania. Para com isso, irmão. Para com isso. Outra coisa, terceiro, nós aceitamos acusações falsas. Quando assumimos uma responsabilidade que Deus nunca quis que assumíssemos, tomamos como nosso um fardo pesado demais. Quando a gente agir assim, nós sempre vamos ficar deprimidos, tomando um fardo que não é nosso. Sabe, irmão? Às vezes alguém fala algo de você, alguém vira para você e fala: você é feio. E você fica triste com aquilo. Você é feio? Isso é verdade? Aí você pode falar assim: eu sou desprovido de beleza. Rústico. A palavra da moda agora é essa, né? Rústico. Deixa eu falar uma coisa para você, que o povo diz que você é feio, você entende que você é rústico. A Bíblia fala que você é a imagem e semelhança de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Mas a gente toma umas coisas que as pessoas falam a nosso respeito como sendo verdade, sendo que não são. Mas eles estão falando. Deixa eu falar, irmão, é verdade? Não. Então para de tomar para a tua vida. Aí você fica aí deprimido por causa de mentira. Quarto, não exagere o lado negativo. Porque isso é uma coisa que nós temos mania também, a tendência é o exagero. É ou não é verdade? Os nossos problemas são os piores da face da terra. Sim ou não? Quem aqui já falou isso? Só eu? Tá. Sei. Com certeza. Olha o que Elias fala: todos querem me matar, todos estão contra mim. Não era todo mundo, era Jezabel. Era só Jezabel. E outra coisa, irmão, se Jezabel quisesse matar Elias, ela não teria mandado um mensageiro, ela tinha mandado um assassino. Sim ou não? Mas ela mandou um mensageiro. Ela sabia quem ele era, ela sabia da influência dele.
Só que Elias caiu na conversa dela. Ele não avaliou a situação. Aí Jezabel, uma pessoa, uma mulher se levanta, ele vai para Deus, aquele momento que você vai para a choração. Quem conhece choração? A choração é quando você não consegue orar e chora diante de Deus. Só está ali, você chora e solta uma letra e chora de novo. Ele está ali diante de Deus chorando, todos querem me matar, estão todos contra mim. A gente sempre exagera o lado negativo quando nós estamos deprimidos. Aquela sensação de que o mundo vai desabar sobre a minha cabeça. É ou não é? É só eu que sofro disso, gente? Ô Jesus, tem misericórdia da minha vida, Pai. Mas qual foi o remédio que Deus providenciou para Elias? Um remédio que você também pode utilizar, irmão. Cuide de suas necessidades físicas. Deus não mandou Elias para o psicólogo, nem para o psiquiatra. E ponto e vírgula. Não estou falando contra. Amém? Fique registrado. Não estou falando contra psicólogo e psiquiatra. Amém? Outra coisa, não estou falando contra remédio e tratamento. Amém? Meu filho faz, toma remédio. Não estou falando contra. Voltando. Porque depois tiram do contexto e falam um monte de abobrinha aí, né? Deus mandou para Elias o quê? Comida e bebida. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer, irmão, que nós vivemos num mundo onde nós não estamos tendo tempo para nada. Vivemos a 1000 por hora. O nosso físico, a nossa mente, ela fica exausta. Ou seja, propícios à depressão. Nós não temos tempo para nada, irmão. Levanta cedo para trabalhar, depois do trabalho alguns vão estudar, e ainda chega em casa, vai fazer alguma coisa ainda. O que Deus fez com Elias? Descanso, comida e bebida. Pergunta: você tem conseguido dormir direito? Eu durmo bem. As 3 horas que eu durmo por dia são... Ô querido, deixa eu te falar uma coisa. Cuidado, uma hora você pode pifar. Cuidado. Uma hora você pode pifar. Você tem que cuidar da sua vida, da sua saúde. Nós temos que tomar esse cuidado. Quando eu estou em casa, irmão, que eu consigo ter um tempo ali de descanso em casa, e eu tenho forçado isso, nós temos forçado isso, conseguir tirar um dia para estar em casa descansando. E o dia que eu estou em casa descansando, eu estou assim no mais alto nível de espiritualidade, irmão, jogando videogame. Jogando videogame. E o pastor joga videogame? Jogo. Só não vou falar os jogos para não te escandalizar mais. Porque é o que distrai a minha cabeça, irmão. Assistir um filme, uma série com a família. Quem está entendendo? Não é pecado não, viu? Não é pecado. Mas também, cuida do filme que você vai ver, né? Pelo amor de Deus. Outra coisa, irmão.
Entrega suas frustrações para Deus. Entrega para Deus. Quando Deus leva Elias ali para aquela caverna, e ele pergunta: o que você faz aqui, Elias? E ele fala: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirar. E o Senhor fala com ele: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Deixa Deus direcionar a tua vida. Deus deu a Elias uma nova tarefa. Olha só isso aqui, irmão. Elias estava no ápice da sua dramatização. Só eu sobrei. Só eu estou aqui e ainda querem me matar. O último profeta. Eu ia fazer uma piada de um filme aqui, mas acho que ninguém sabe que filme é esse, então não vai adiantar. O último dos moicanos. É velho. É velho. Vai ter de gente pesquisando esse filme hoje. Eu sou o último. Quando ele estava no ápice do drama na vida dele, Deus dá um serviço para ele. Ele levanta, volta e vai ungir o cara lá, rei da Síria. Deus fez ele voltar ao trabalho. O caminho mais rápido é parar de sentir autocomiseração. Tirar os olhos de si mesmo e comece a olhar para os outros. Eu lembro uma vez numa reunião de oração entre pastores, e juntou-se ali de 3 em 3 para orar. E a direção foi a seguinte: olha, antes de vocês orarem um pelos outros, você vai perguntar para esse outro pastor qual é o problema dele que você quer que ele receba oração. E ali a gente compartilhava. Irmão, eu achava que eu tinha problema. Já fui ali e pensei assim: nossa, graças a Deus alguém vai orar por mim, misericórdia, eu não estou aguentando mais. Quando eu ouvi o problema dos outros dois, eu falei: não tem problema não, eu estou bem demais da conta. Comece a olhar para a necessidade do outro. Permita que Deus lhe dê novo propósito e nova direção. Deus não desistiu de você, irmão. Nós podemos mudar. A gente tem que estabelecer um relacionamento com Cristo. Nós temos que estabelecer um relacionamento com Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Para vencer esse mal do século, Jesus tem que entrar na história. Ele tem que entrar na história, não tem jeito. Você tem que entregar as suas aflições, as suas dores nas mãos de Deus. Tem hora, irmão, que a gente quer assim, fazer as coisas pela nossa própria força, a gente quer justiça, a gente quer isso, a gente quer aquilo. Mas não, põe nas mãos de Deus. Põe nas mãos de Deus. Eu ouvi do pastor amigo, pastor Richard Guerra, falando até aqui, na festa que nós fizemos para os voluntários no ano passado. Ele falando assim, que Deus foi o primeiro vingador. A Bíblia diz, né? Minha é a vingança, diz o Senhor. Irmão, põe nas mãos de Deus. Põe a tua confiança em Deus. Põe as suas dores, as suas aflições nas mãos dEle.
É o caminho que a gente tem para percorrer, para vencer a depressão. É olhar para Deus. Elias, ele entrou nesse caminho para ficar em depressão, e Deus cuidou dele e deu trabalho para ele. Não, vai produzir. Vai botar tua mente para trabalhar, para produzir, vai ser frutífero. Esse é o caminho. Eu estou com um problema, irmão. Junta com mais gente e vai ouvir o problema dos outros para você ver. Isso é um tratamento maravilhoso. Isso é um tratamento maravilhoso. Mas nunca deixe de colocar nas mãos de Deus os seus problemas. Nunca deixe de colocar nas mãos de Deus as suas aflições. Nas mãos de Deus as suas dores. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Deixa Ele trabalhar em você. Fica de pé no seu lugar. Nós vamos orar.